Olá, bem-vindos a novo tutorial de Vir. E hoje vamos até à Califórnia para aprender a jogar Salton Sea, um jogo sobre energias renováveis. Dentro da caixa de Salton Sea, estes são os componentes que encontramos. Temos os manuais do jogo, em diversas línguas, entre as quais a portuguesa, muitas pranchas com material por destacar, um tabuleiro de jogo, diversos tabuleiros na cor de cada um dos jogadores, dois grandes blocos de cartas, saquinhos com muito material de madeira, tanto na cor dos próprios jogadores como os outros, para auxiliar o desenvolvimento do jogo, e as folhas de ajuda que, à semelhança dos manuais, também estão em diversas línguas. Vamos agora conhecer os diferentes componentes de Salton Sea e também dar já um olho na forma de preparar o setup. Salton Sea é um jogo já com bastante complexidade, pelo que neste tutorial vamos abdicar de alguns dos termos específicos do jogo para maior explicação e melhor interpretação. Começamos por ver os diferentes componentes. Neste caso temos um tabuleiro de jogo onde vão haver vários indicadores que nos mostram o valor de cada uma das ações. Temos as ações da empresa azul, as ações da empresa amarela e as ações da empresa vermelha. Em cada uma destas grelhas de valor de ação, temos um marcador de cada um dos jogadores. Estamos a jogar com o preto, o verde e o roxo. Temos o preto, o verde e o roxo em cada uma destas regiões. Nessas mesmas regiões, encontramos os benefícios dos lucros, que são estes marcadores que aqui estão, que são colocados de acordo com o número dos jogadores, com um certo procedimento. No lugar de cima, recebemos sempre um marcador, não importa o número de jogadores. Na segunda linha, portanto, aqui a meio, vamos encontrar o número de jogadores menos 1, ou seja, estamos a jogar a 3, vamos colocar 2 marcadores de benefício em cada uma daquelas diferentes companhias. Na posição mais baixa, aqui em baixo, vamos colocar 1 por jogador. Neste caso, a 3 jogadores, são 3 que lá vamos colocar. Os restantes, como vemos por aqui, podem ir para a caixa, tal como o restante material que aqui está, que não vai ser necessário, mas a que lá chegaremos mais à frente. Vimos então a zona central, mas estas companhias não têm simplesmente o objetivo de nós comprarmos as ações. Elas também compram os recursos que os diferentes jogadores vão produzir durante o jogo. E cada uma delas compra com diferentes características. Os valores são estes que vemos aqui, sendo que os que começam no tabuleiro central são baralhados e são sempre os mesmos 3. A ordem é que pode ser distinta. Nós sabemos que estes são os valores iniciais porque no verso da peça que vamos ali colocar temos este pequeno corte com um traço vermelho. Dos outros são todos embaralhados. Independentemente do número de jogadores, colocamos 2 em cada região e os outros podem ser retirados do jogo permanentemente. Além disso, também nessa zona central temos a trilha dos pontos. Ela vai de 0 a 100 e dá aqui como que um pequeno arco em redor da zona das nossas companhias. Temos também já lá um marcador de cada um dos jogadores, portanto um verde, um preto e um roxo, que vão começar na casa 0. Temos também muitas cartas em cima do tabuleiro. Algumas são simplesmente a zona de colocarmos o dispensário, outras estão já nas respectivas zonas onde as vamos poder utilizar durante o jogo. Vamos começar pelas cartas de concessão, que estão divididas entre nível 1 e nível 2 e por cima ficam as de nível 1. Portanto, as que estão dispostas vão ser todas de nível 1 e só quando terminar a entrada de cartas de nível 1 é que passam a entrar cartas de nível 2. Nós podemos ver as cartas que podemos comprar, elas estão aqui. Elas têm também uma indicação do seu custo. Portanto, o custo é este número a vermelho que vemos aqui em todas as cartas. E depois, consoante a posição no tabuleiro, há um desconto ou um acréscimo, como podemos aqui ver. Portanto, a primeira carta custaria 2, como é menos 1, há 1 a pagar. A segunda custa 2, como não tem diferença, continua a custar 2. A terceira custa 4, mas nesta posição tem um acréscimo de 1, custaria agora 5 e por aí adiante. As cartas de nível 1, quando terminarem, dão então lugar às cartas de nível 2 com características um pouco diferentes. Também já dispostas no nosso tabuleiro estão as 5 cartas de objetivo. Isto são como que pequenas missões
E nestas cartas, que são todas elas embaralhadas e em cada partida só entra esta quantidade, portanto já temos aqui a pilha com a quantidade de cartas de objetivo que não vamos usar, estas cartas podem sair com objetivos a curto prazo e objetivos a longo prazo. Os objetivos a curto prazo são estes que têm este pequeno ponto. Aliás, em todo o jogo, sempre que vermos 1 ponto e 2 pontos, são características do tempo em que eles aparecem no jogo. Portanto, aqui neste caso, embaralhámos e saíram 3 objetivos de curto prazo e 2 objetivos de longo prazo. Estes mesmos símbolos podemos ver aqui nas cartas de contrato, que veremos mais à frente. Portanto, os primeiros a surgir e depois os que surgem quando aqueles já passaram. Vamos então ver os objetivos, e neste caso temos 3 objetivos de curto prazo que vão proporcionar pontos ao primeiro jogador que cumpra estas características. Depois estes são feitos no final do jogo e já estão ao alcance de todos, ou seja, os de curto prazo, assim que alguém fizer, são feitos os pontos e deixam de estar acessíveis à generalidade dos jogadores. Os de longo prazo ficam até final do jogo e no final do jogo até é possível que vários jogadores consigam o benefício, sendo que se isso acontecer, todos vão beneficiar de igual modo. Vimos então as cartas de concessão e as cartas de objetivos. Vamos ver as cartas que temos depois aqui nesta despensa à esquerda do tabuleiro, que têm 5 variedades. 3 delas são cartas de ações, as de valor 1, das quais no início do jogo todos os jogadores começam com uma mão composta por 7 cartas, tendo uma carta de cada variedade. Já vemos aqui em todos os jogadores essas mesmas 7 cartas. Temos, portanto, as de valor 1, como falávamos, as de valor 3, que têm ações muito semelhantes às de valor 1, mas com maior potência, e também as de valor 5, que, uma vez mais, têm as mesmas ações, mas com uma potência ainda muito maior. Depois temos 2 outras variedades, uma delas já falámos, são as cartas de contrato. As cartas de contrato são formas que nos rentabilizam pontos através da entrega dos recursos necessários pelas próprias cartas de contrato. Portanto, aqui vemos que este contrato é feito entregando um de salmoura e um de lítio. Salmoura temos nesta zona do nosso tabuleiro individual, já vamos ver mais à frente, e o lítio temos aqui. O jogador que entregar vai receber dinheiro, vai ter direito a uns progressos que já vamos assinalar e a 8 pontos de vitória que marcaria aqui no tabuleiro central. Além disso, temos também as cartas de laboratório com pesquisa científica, chamemos-lhe assim. São estas que aqui estão, e estas cartas têm 2 variedades. As cartas que fazem um efeito uma vez ao jogo, quando o jogador os ativar, e as cartas permanentes. As que fazem um efeito uma vez ao jogo têm esta zona sombreada na parte de baixo, têm também ali um raio, enquanto as de efeito permanente não têm o raio, têm um símbolo de infinito e também não têm esta zona assombreado. E, portanto, ambas são para colocar nesta zona do nosso próprio tabuleiro, aqui por cima do sítio onde vamos armazenar os nossos recursos, e temos direito a uma quantidade controlada de cartas. A diferença em tudo no jogo onde vamos encontrar esta zona sombreada é que esta zona sombreada, tal como vemos aqui nas cartas de ação e em muitos sítios do nosso próprio tabuleiro, são os sítios onde vamos colocar os nossos trabalhadores. Portanto, daí estas cartas com a região sombreada serem usadas uma vez e depois serem descartadas permanentemente. Quando fizemos o preparativo da partida, das cartas portanto, nas cartas de concessão, nós não precisámos de 2 de cada variedade, uma vez que é a indicação do manual do jogo para partidas a 3 jogadores, que é o que está aqui simulado, como é já a tradição nos tutoriais da Devir TV Portugal. Neste caso, este é o material que não precisamos, portanto não precisamos destes benefícios dos lucros, não precisamos destas outras peças de tabela, não precisamos de cartas de concessão, 2 de cada período, não precisamos de mais cartas de objetivos, e estas cartas são para a versão solitária do jogo, que não é o que estamos a ver no tutorial em questão. Vamos agora analisar o tabuleiro inicial, individual de cada jogador. Vamos referir aqui ao verde, é o que está mais perto de nós, sendo que no início, para cada jogador entender também melhor a nomenclatura e as ações disponíveis no jogo, é entregue uma carta de ajuda. Ela é de dupla face e tem os diferentes ícones que podemos encontrar numa partida de Salton Sea. Dentro do manual vem em várias línguas, portanto, retirem a portuguesa e as outras, se acharem que vão utilizar, mantenham, se não, podem simplesmente colocar no ecoponto azul.
Ora, estamos com o nosso tabuleiro, vamos ver cada uma das regiões, sendo que o que salta aqui inicialmente à vista são os 4 trabalhadores. Os trabalhadores são colocados nesta área, nós começamos com 4, no máximo vamos poder ter 7. Como é que vamos obter os outros? Com o evoluir do nosso próprio negócio. Portanto, temos aqui o marcador, ele vai evoluindo para o lado direito e há 2 tipos de benefícios que o seu progresso vai ativando. Um deles é este que temos aqui, portanto, será revelar o primeiro espaço de armazém. É feito desta forma o processo. Quando ele atingir esta posição, revelamos o segundo. E quando atingir esta posição, revelamos o terceiro. Este é o espaço máximo que temos para armazenar. Portanto, no máximo vamos poder ter 5 salmouras. Vamos poder ter no máximo 4 energias geotérmicas e no máximo 3 lítios, sendo que para isso é preciso que o marcador de desenvolvimento já tenha chegado até esta posição que vimos aqui no nosso tabuleiro individual. À medida que ele avança, também vamos ganhando mais trabalhadores. Portanto, quando ele chegar aqui, portanto, se isto acontecesse, já teríamos um outro trabalhador e este estaria ativado. Estes 2 continuariam inoperantes. E depois, quando ele vai progredir, pode então ativar os outros trabalhadores. Tem algumas casas onde não há qualquer benefício por lá chegar, portanto são passos intermédios, e uma vez que ele chegue ao fim, já teremos nessa altura toda a nossa capacidade de armazenamento de produtos, teremos também os nossos 7 trabalhadores, e a partir desta altura, 2 coisas acontecem. Cada vez que ele tiver que progredir e nós já não tivermos por onde progredir, somamos 2 pontos de vitória na trilha, e também ao chegarmos ali, garantimos que no final do jogo, todas as estrelas como estas que temos aqui vão poder se traduzir em pontos. Ou seja, por exemplo, este objetivo de curto prazo, ele é ganho pelo primeiro jogador a beneficiar dos 7 trabalhadores, ou seja, o primeiro jogador a conseguir chegar aqui com o seu marcador de desenvolvimento vai ganhar 4 pontos de vitória. E aquela estrela no final poderá dar ou não um ponto adicional, consoante ele ter chegado a esta casa do seu tabuleiro individual. As outras estrelas nas missões de longo prazo podem dar 3 pontos, portanto há aqui uma certa diferença, portanto é muito vantajoso chegar com o nosso marcador de desenvolvimento aqui a esta posição. Vamos continuar a ver os componentes de cada um dos jogadores. Portanto, já vimos os trabalhadores, já vimos também o armazém, já vimos também aqui o evoluir da própria exploração. Já sabemos, porque vimos antes ali com as cartas de contrato, que é o nosso marcador de salmoura, o nosso marcador de energia geotérmica e o nosso marcador de lítio, sendo que o marcador de salmoura arranca o jogo já na posição 1, portanto, os jogadores começam o jogo já com qualquer coisa. Falta-nos só ver estes 3 pedaços de madeira que temos aqui mais abaixo. Este é a broca, portanto, para a perfuração. Ela vai andar por aqui abaixo, sendo que nesta zona é onde vamos colocar as cartas de concessão que compramos ali no lado esquerdo do tabuleiro. Consoante na nossa perfuração encontremos ou não rochas, o que são rochas, vemos aqui, por exemplo, esta carta de concessão tem aqui uma rocha. Quando o jogador perfura a sua broca, ao chegar aqui, o jogador tem 1 de dano porque encontrou uma rocha e, portanto, esse dano seria assinalado. Vamos imaginar que temos aqui a própria carta. Vamos mostrar como é que isto se faria. Portanto, o jogador colocaria um trabalhador aqui nesta ação. Cá está a tal zona sombreada onde é sempre para colocar trabalhadores. Portanto, a nossa broca ia descer um nível. Ao descer um nível, ela ia encontrar uma rocha. Logo, este marcador aqui, que tem também a mesma broca, iria andar para a direita e, com isto, assinalar o dano sofrido pelo equipamento durante essa mesma perfuração. Quando isto acontece, nem sempre é grave, mas pode vir a ser, porque neste caso, durante as 3 primeiras áreas, nós vamos poder continuar a perfurar, mas se ele atingir a zona 4 ou a zona 5, em ambas não é possível perfurar sem que antes se repare. Já vamos ver como é que isso se faz, mas por agora ficou a indicação do porquê de termos este tipo de indicadores no nosso jogo. O outro que temos é este que aqui temos, com um símbolo de um trabalhador, e ele, quando produzimos energia geotérmica através desta ação, há uma hipótese de majorar a produção,
sendo que isso vai colocar um esforço nos equipamentos e, portanto, o primeiro e segundo esforço ainda é suportável. A partir daí já só dá para continuarmos a laborar se repararmos, sendo que no final do jogo os jogadores que têm estes marcadores em casas à direita do ponto inicial vão receber penalidades. Penalidades de 3, 6, 9, 12 ou 15 pontos, individualmente, consoante a posição de cada um. Portanto, é perfeitamente possível o jogador ter isto assim e receber 15 pontos de dano, ou assim e receber 30 pontos de dano, ou assim e ter 0, ou qualquer uma das outras combinações possíveis. Vimos os componentes de cada jogador, vimos também os componentes centrais. Vamos agora ver as diferentes ações que o jogador pode fazer na sua vez de jogar. E as diferentes ações, aqui tem, ainda sem falar das cartas que podemos comprar ao longo do jogo, vamos ver as ações que cada jogador pode fazer no seu tabuleiro pessoal. Porque depois, cada uma destas cartas iniciais, por isso é que elas chamam mesmo cartas de ação, elas vão também poder receber lá o trabalhador e dão umas ações que até, regra geral, são melhores do que as do tabuleiro individual. Mas para entendermos a essência de cada ação, e porque é um tutorial já com bastante complexidade, vamos analisá-la uma a uma no tabuleiro e depois vemos como se faz nas cartas individuais de cada jogador. No tabuleiro, o jogador tem as tais zonas sombreadas. Isto é muito importante. Sempre que vermos uma zona sombreada, quer dizer que é um sítio onde podemos vir a colocar um trabalhador. E essas ações que fazemos no tabuleiro são as mais simples, são as que estão sempre acessíveis. Isto porquê? Porque as cartas de ação que vamos ter na nossa mão, elas são não só as cartas de ação que temos, mas também são o nosso dinheiro. E em muitas coisas no tabuleiro nós vamos ter que pagar dinheiro. E quando pagamos, ficamos sem as cartas. Então, ao ficarmos sem as cartas, vamos ficar sem essas ações. Para que o jogador tenha sempre disponível toda a variedade de ações, elas estão no nosso próprio tabuleiro. Não são, é como já disse, tão potentes quanto as podemos fazer com as cartas, sendo que se forem cartas de valor 3 ou cartas de valor 5 que vamos poder obter mais à frente durante o jogo, ainda serão mais fortes. As do nosso tabuleiro serão a essência da essência. Vamos começar então por cima e vamos ver da esquerda para a direita. O primeiro sítio onde podemos colocar os nossos trabalhadores é esta área que aqui temos. E nesta área nós temos lá um símbolo que tem uma estrela, tem uma seta para a direita e tem um valor 3 a vermelho. Tudo o que está a vermelho é, como já é a tradição dos jogos de vir, é algo que temos que pagar. Portanto, ao fazer aquela ação, o jogador terá que pagar 3. E o valor 3, neste jogo tudo é em dólares, são 3 cartas. 3 cartas que poderiam ser 3 cartas de valor 1, ou uma carta de valor 3, ou uma carta de valor 5, sendo que quando se paga a mais não há trocos, portanto o valor excedente é simplesmente perdido. Neste caso, pagávamos 3, vamos simular que entregamos 3 cartas, está tudo bem, e vamos ver o que é que acontece. Portanto, colocamos trabalhador, pagamos 3, e agora a nossa estrela, que neste caso, fazendo aqui um absoluto reset ao jogo, a nossa estrela estará na posição inicial, os nossos trabalhadores estão ali ainda por libertar, chamemos assim, o nosso armazém ainda está em serviços mínimos e vamos ver o que é que acontece. Portanto, colocámos, pagámos 3, temos menos 3 cartas, por exemplo, estas 3 cartas, e agora a nossa estrela dá um passo. Ao dar um passo, ativamos esta zona do nosso armazém e agora já podemos armazenar mais, tanto de salmoura como de energia geotérmica. Isto é o que faz aquela ação, simplesmente um passo e já está. Sendo que este é um worker placement um pouco diferente do que estamos habituados. É um worker placement em que colocamos trabalhadores, até aqui tudo normal. Não é normal é nós colocarmos no nosso próprio tabuleiro, em vez de ser no tabuleiro central. Ou seja, nós colocamos num sítio, fazemos a ação, é a vez do outro jogador. Vai ser assim até que todos os jogadores deixem de ter trabalhadores por colocar. Durante o jogo é normal que a quantidade de trabalhadores venha a ficar dispar devido ao progresso deste mesmo marcador, como já vimos, e, portanto, enquanto os jogadores tiverem trabalhadores, vai sendo a vez deles jogarem até que ninguém tenha, e aí sim faz-se o fim da ronda e processa-se o início da ronda seguinte. Ora, colocámos então um trabalhador, pagámos 3, ativámos, revelámos o nosso armazém, agora jogaria outro jogador. Vamos ver como se fazem as outras ações. Vamos simular, que seria a nossa primeira escolha uma vez mais, e vamos ver o que acontece. Ora, a segunda área que temos no nosso tabuleiro permite-nos ir aqui à zona da pesquisa laboratorial. Então, colocamos um trabalhador e o que é que acontece? Temos direito a ir até aqui e a comprar uma carta. Às vezes, a palavra comprar nem é muito certa, porque há cartas que custam 0.
Não é o caso. Ah, é sim, senhor, temos aqui uma. Esta carta custa 0. Portanto, se repararmos, esta carta custa 0 é simplesmente obtermos esta carta. Portanto, daí aquilo que eu dizia, a palavra comprar nem sempre será a mais acertada para esta zona. Neste caso, imaginando que queríamos esta carta, tudo o que tínhamos de fazer era colocar o nosso trabalhador e agora esta carta é colocada aqui, nesta zona. Vemos cá o símbolo correspondente ao tipo de carta, portanto, as cartas de pesquisa científica. E neste caso, isto vai dar-nos uma característica e também uma posição para colocarmos o nosso trabalhador, o que por si só, como falei há pouco, indica-nos que esta é uma carta de uso único. Portanto, na nossa vez de jogar, mais à frente, porque esta ação foi simplesmente a sua aquisição, lá está, neste caso nem pagámos, mas este é o termo do jogo, e portanto, mais à frente vamos poder colocar aqui um trabalhador e comprarmos uma carta de concessão com um desconto de 3. No final dessa ronda, a carta é simplesmente descartada e o trabalhador volta à disponibilidade. Mas vamos simular que até comprávamos uma carta, portanto não esta, e neste caso queríamos esta carta que aqui está. Ela também é uma carta de uso único, ela vem para este sítio e o custo é um custo de 5. Portanto, simulando, teríamos que pagar estas 5 cartas. Estas ou qualquer outra, nós podemos escolher quais são as que queremos pagar. Ao comprarmos, vamos ter também um benefício. Isto acontece em muitas cartas, quase na generalidade das cartas. Neste caso, o benefício são 2 pontos de vitória. Nós somos o verde, pegaríamos aqui no nosso marcador da trilha e colocaríamos na posição 2. Já tínhamos 2 pontos de vitória para o resto da partida. O jogo continuaria e agora sim, na nossa próxima vez de jogar, poderíamos colocar ali o boneco e ativar a ação, sendo que esta ação está relacionada com a primeira que fizemos, mas agora seriam 2 passos e ainda teria o benefício de não termos que pagar aquele valor 3. Portanto, se viéssemos a colocar agora ali, seria um passo para aqui para libertar um trabalhador e depois uma das tais regiões intermédias, como vimos há pouco. Está vista a ação de laboratório, portanto, a pesquisa científica. Vamos ver a casa seguinte. E a casa seguinte, que é esta, está relacionada com os contratos. Como podemos ver, este ícone é o ícone que temos aqui nestas cartas. Os contratos não é preciso pagar, é simplesmente recolher um deles. Temos um limite. Tal como as cartas de cima que tínhamos visto, só podemos colocar enquanto tivermos as casas disponíveis. Portanto, neste momento, uma vez que já temos aqui o marcador, poderíamos ter 2. Quando gastamos uma, todas elas andam para a esquerda e as cartas vão sempre entrar em jogo na casa mais à esquerda disponível. Portanto, no final do jogo, no máximo, vamos ter 4 cartas, mas há aqui uma coisinha muito interessante. Vamos voltar atrás e vamos imaginar que tínhamos comprado esta carta pagando 4. Ora, esta carta tem um custo de 4, teria sido um bocadinho mais económica do que a outra, e ganharíamos direito a uma ação da empresa azul. Ou seja, pegaríamos aqui no nosso marcador verde e daríamos um passo neste gráfico sem termos pago o que quer que seja. Vemos essa indicação aqui, portanto tem a empresa azul, com uma setinha para cima, o nosso marcador subiria ali. Agora imaginem, colocamos esta carta aqui, no final do jogo esta carta vai nos dar 2 pontos, porque tem aqui os 2 pontos e porque esta zona é vezes 1. Com o evoluir do jogo e com outras áreas, é possível que chegássemos a obter até 8 pontos. Portanto, se todas as zonas estivessem disponíveis, vemos aqui que na quarta zona a multiplicação é vezes 4. Ou seja, se esta carta estivesse ali, o que obrigaria ao momento de entrada a ter cartas nos lugares mais à esquerda e que nenhuma delas saíssem, porque assim que alguma sai, todas elas deslizam para o lado esquerdo, poderíamos obter então 8 pontos, com 4 vezes 2 pontos. Mas voltemos à zona dos contratos. E na zona dos contratos temos 2 áreas que podemos ocupar e eles não podem ser substituídos. Ou seja, apanhamos os contratos e no máximo vamos poder ter 2 simultaneamente. Claro que se entretanto cumprirmos um contrato, nós vamos poder transformá-lo em pontos com os benefícios, como vimos há pouco. E a partir desse momento viramos, mantemos aqui na lateral do nosso tabuleiro de jogo. Eles podem ser úteis para a frição de pontos no final da partida, mas o contrato por si só nunca podemos ter mais que 2. Portanto, há um certo limite e nós queremos tê-los por vezes de diferentes companhias ou até da mesma companhia em muitas quantidades, consoante os objetivos. É assim que vemos aqui, por exemplo, este objetivo de curto prazo. Ele vai proporcionar 5 pontos no imediato ao primeiro jogador a ter
cumprido um contrato com cada uma das 3 empresas diferentes existentes na partida, que são estes ícones que vemos aqui à semelhança dos ícones que estão na carta. Depois, no final do jogo, se este marcador atingir a última casa, o jogador poderá ter ainda um ponto adicional, que não é muito, mas poderá vir a fazer diferença. Ora, vimos como se compra um contrato, não é preciso pagar, basta pegar nele e colocar aqui. Temos 2 áreas durante o jogo todo, não há como vir a ter mais. Vamos ver a ação seguinte. A ação seguinte é a venda. Colocamos aqui e vamos vender. Ao vender, algumas coisas vão acontecer. A primeira é que só podemos vender se tivermos recursos. Portanto, se todos eles já estiverem no nível mais baixo, não podemos vender. Neste caso, no início da partida, nós conseguimos vender uma unidade de salmoura. E salmoura, olhamos aqui e todas as companhias estão a dar exatamente o mesmo valor, que são 3 dólares. 3 dólares no vermelho, 3 dólares no laranja, 3 dólares no azul. Queremos fazer a ação de venda, vamos vender, vamos recuar o nosso marcador, vamos escolher uma companhia à qual vender, uma vez que é perfeitamente igual, e neste caso nós vamos querer vender aqui na companhia azul. Porquê na companhia azul e não nas outras? Bem, primeiro porque o valor é o mesmo e qualquer uma delas seria igual. Queremos vender na azul porque já temos uma ação da azul, é isso que diz aqui este marcador, e as ações das companhias vão valer cada vez mais pontos no final da partida. Vemos aqui 0, 0, 0, 1, 2, 3 e um máximo de 4, consoante as vendas que forem feitas a essa companhia. Então, se nós vendermos a esta companhia, este marcador que está aqui em baixo vai subir. Quando aquele marcador sobe, não são só os pontos que vão ser maiores no final da partida. O custo de cada ação a comprar da companhia também vai evoluindo. Vemos que até aqui o valor é 3, depois passa a 4, depois 5. Há também aqui umas outras indicações que podemos aproveitar este momento para dar. Quando o marcador atravessa esta linha, automaticamente este marcador de cima deve substituir o outro, alterando o valor da compra das matérias-primas. Quando ultrapassa esta linha, acontece o mesmo e, portanto, entra o outro. Daí haver 2 adicionais aqui em cima para cada uma das companhias, que não sabemos como é que vai ser a sua evolução. Além disso, há também uma referência muito interessante, é que estas linhas são o limite do equilíbrio entre o custo das ações e as ações que os jogadores já obtiveram. Ou seja, enquanto este marcador não atravessar esta linha, as ações não podem também elas passarem esta linha. Tanto nesta como nas outras, sendo que cada uma funciona individualmente, mas a regra aplica-se a todas elas. Há também uns bónus, tanto os bónus impressos no tabuleiro como os tais benefícios que alguns ficaram de fora da partida devido ao número de jogadores. Quando o marcador de ações do jogador atinge esta casa, o jogador pode movimentar este marcador no seu próprio tabuleiro, o que dá bastante jeito. Isto só acontece no azul, como vem, há aqui uma evolução diferente, até porque o custo das ações da empresa azul é bastante superior. E quando o jogador atinge com o seu marcador uma destas casas, o jogador pode consultar, elas até podem ser mantidas à vista desde o início da partida, o jogador pode consultar, escolher uma, colocar junto ao seu tabuleiro e mais tarde vir a beneficiar dela. Elas são de uso único, mas são de uso independente, ou seja, o jogador pode conquistá-la agora e só utilizar perto do final do jogo. O jogador tem direito a utilizá-la uma vez. É uma ação extra sem ter que usar um trabalhador. Portanto, são proveitos muito apetecíveis que podemos obter durante o jogo aqui na zona das ações. A quantidade é igual para todas. As impressões já permanentes no tabuleiro é que são um bocadinho diferentes e, portanto, há que ter ali um pouco de olho em relação ao que temos que pagar, mas também ao que podemos beneficiar do investimento em cada uma daquelas 3 companhias. Vendo as cartas, chegamos à zona das cartas de valor 5, portanto, elas dão as tais ações, como vimos, mas mais fortes. Por exemplo, esta que está aqui é o símbolo que temos aqui de contrato. Reparem, vamos analisar, servimos dessa carta para fazer a análise das de valor 1, da de valor 2 e da de valor 3. Vou colocar as 3 aqui ao lado umas das outras. A ação normal é só pegarmos um contrato. Se fizermos a ação colocando um trabalhador nesta carta, pegamos o contrato e ainda recebemos $1. Ao fazermos com uma carta de valor 3, colocamos o trabalhador, pegamos o contrato, recebemos $1 e 2 pontos. E se for com a carta de valor 5, colocando lá o trabalhador, além de pegarmos o próprio contrato, ainda recebemos $2 e 2 pontos de vitória. Portanto, consoante os valores, as cartas, tal como dizíamos há pouco,
ficam mais apetitosas. Claro que também têm outro tipo de custo e, portanto, há que ponderar muito bem aquilo que queremos fazer no nosso jogo, porque não há um caminho certo para a vitória e tanto é possível, com uma boa organização de cartas de nível 1, ganhar o jogo, como com uma organização de cartas de nível 3 ou de nível 5. Continuamos a ver as ações, já vimos as 4 primeiras, portanto, o evoluir, a compra da pesquisa científica, a compra de contratos e também a venda das matérias-primas, que recuámos, recebemos... ainda não recebemos o dinheiro. Então vamos ver, portanto, nós recuamos, o marcador de venda sobe e agora recebemos. E recebemos 3, neste caso são 3. Como é que podemos receber estes 3? Ao recebermos estes 3, podemos tirar 3 cartas de 1 ou uma carta de 3. Sendo que as cartas de 1 não há limite, de nenhuma delas, nem de 1, nem de 3, nem de 5 na mão, mas são mais interessantes no momento de pagar, porque, como falado há pouco, não há trocos em Salt and Sea e, portanto, por vezes as cartas de 3 e de 5, que são tão potentes, não nos dão tanto jeito para termos aquela conta certa que precisamos de pagar e podemos, assim, ter algum prejuízo que nos pode, às vezes, até levar a pensar 2 vezes se é realmente essa ação que queremos fazer. Neste caso, podemos dizer que simplesmente pegávamos esta carta de nível 3, ela vem para a nossa mão e fica disponível desde logo. Portanto, na nossa próxima ação, se quisermos colocá-la em jogo e pôr um trabalhador, também o podemos fazer. Vamos continuar a ver as ações. A seguinte é precisamente a compra de ações, neste caso. Portanto, este marcador tem lá um nível 2. Quando nós fazemos esta ação, podemos comprar 2 ações. Ao comprarmos 2 ações, a regra diz-nos é que têm que ser da mesma companhia. Ou seja, não podemos comprar uma da vermelha e uma da amarela, teremos que comprar 2 da vermelha, 2 da amarela ou 2 da azul. Ora, já fizemos a compra de ações, vamos ver as outras áreas do nosso tabuleiro e temos esta aqui mais à direita. Esta ação é muito interessante, pagamos 1, portanto, é o passo atrás, o pequeno contra que tem, mas deixa-nos repetir uma outra ação onde já tínhamos colocado um outro trabalhador. Ou seja, imaginando que já tínhamos... vamos imaginar, comprado um contrato, chegávamos aqui, pagávamos $1 e agora podíamos pegar um segundo exatamente no mesmo turno, sem termos acesso às cartas, porque com cartas isto seria mais fácil de virmos a fazer. Está então vista esta zona do nosso tabuleiro. Isto é possível, inclusivamente nas outras áreas, mas por sequência de explicação fez mais sentido explicarmos agora. Ao colocarmos aqui em cima, vamos poder ir buscar 1 de dinheiro. E ao contrário das outras zonas, esta é ilimitada, ou seja, os próprios trabalhadores podem até ir todos para lá e vamos buscar 1 de dinheiro. Este 1 de dinheiro tem uma diferença face ao resto, é que podemos também ir buscar a do topo da pilha, se assim entendermos, sendo que em Salt and Sea apenas no final da ronda há a reposição das cartas. Portanto, numa altura em que todas as cartas de uma certa variedade tiverem sido retiradas, ou há cartas descartadas dessa variedade, ou então essa ação fica impossível de tomar. Aqui não é o caso, podemos tirar do topo da pilha se assim desejarmos. Continuamos a ver, chegamos aqui à zona de perfuração. Portanto, esta zona, que tem o símbolo da nossa broca, é uma zona de perfuração e é quando podemos perfurar. Eu ia explicar da esquerda para a direita, mas aqui faz mais sentido explicar primeiro esta aqui, que é a aquisição da concessão. Vamos imaginar que iríamos ir ali abaixo. Como já vimos anteriormente qual é o custo das cartas, imaginemos então que está pago com as nossas próprias cartas e a ação é colocarmos aqui uma carta. Colocamos a carta, ela é colocada desta forma, aqui nesta zona mais abaixo. Passamos a vez ao jogador seguinte, como habitualmente, e imaginamos que numa próxima jogada queremos colocar então o trabalhador aqui na zona da perfuração. A nossa broca desce uma casa. Atenção que algumas cartas têm diferentes pisos, como esta que está aqui. Portanto, aqui seria necessário descer em 2 zonas diferentes, enquanto aqui é uma única zona. Reparamos que aqui a carta está compartimentada. E agora vemos a carta que temos aqui à frente e descemos. Descemos, fizemos a ação, até aqui tudo muito bem. No entanto, esta carta tem 2 rochas. E ao encontrarmos 2 rochas, há dano na nossa broca e, portanto, 2 passos, como já havíamos falado antes. Aqui termina a nossa ação. Vamos ver o que podemos fazer de seguida. Então, com outro trabalhador, temos aqui ao meio a área de recolha da salmoura. Portanto, vamos captar salmoura. E neste caso, temos uma carta que tem 2. Esta ação só nos permite extrair uma.
E, portanto, ao colocarmos lá o trabalhador, pegamos num destes marcadores que temos aqui no jogo, há diversos, e vamos tapar uma daquelas zonas. Podemos tapar até a primeira, em primeira instância do jogo, para que as ações fiquem todas disponíveis desde logo. E agora isto chega até aqui. Está feito. Se tivéssemos direito a mais, também não conseguíamos, porque não temos como armazenar. E estão vistas estas ações. Só nos falta ver no nosso tabuleiro individual duas áreas, esta e esta. Elas estão minimamente relacionadas, portanto vamos ver primeiro a de cima. Imaginemos que temos aquela salmoura ali e vamos colocar um trabalhador aqui. Este trabalhador diz-nos que podemos agora transformar salmoura em energia geotérmica ou em lítio. Há um custo diferente. Vamos imaginar que queremos transformar em energia geotérmica. Recuamos um na salmoura, avançamos um na energia geotérmica e agora pagamos. Pagamos quanto? O indicado no nosso tabuleiro. Neste caso diz-nos que para a energia geotérmica são 4. Pegávamos em 4 moedas e entregávamos as 4 moedas. Pronto, temos aqui 4 dólares, está paga a ação, está produzida a energia. Ainda podemos fazer outra coisa. Como já temos todo o pessoal, toda a maquinaria a trabalhar no processamento da salmoura para a produção, podemos optar por fazer uma subcarga nos recursos humanos e materiais da empresa e produzir algo mais. Com uma subcarga de 2, conseguimos produzir uma unidade de energia geotérmica. Ou seja, recuamos mais um e subimos mais outro, mas temos uma subcarga de 2. Então, 2 passos. Até aqui estava tudo bem. Vamos ver todo este procedimento se quiséssemos produzir lítio. Voltamos a pôr as nossas 2 unidades de salmoura, voltamos a recolher o dinheiro, vamos colocar aqui o nível da nossa maquinaria, a nossa operacionalidade, pomos o trabalhador, mas agora queríamos produzir lítio. Não era isto que queríamos, não era energia geotérmica, lítio é que é o futuro. Então recuamos, pagamos 6, 2 unidades a mais, já pagamos 6, e agora vamos produzir 1 de lítio. Uma vez mais, podemos dar uma subcarga à nossa equipa. Só que aqui, infelizmente, como não temos armazém onde pôr novamente lítio, vamos poder optar, a maquinaria já está toda a trabalhar, o pessoal está todo focado na sua missão, vamos optar por produzir uma outra unidade, mas neste caso de energia geotérmica. Recuamos, produzimos energia geotérmica e ajustamos em 2 o nosso nível, porque este é o nível de subcarga para produzir energia geotérmica. Vamos supor que o nosso armazém até já permitia a instalação de mais lítio, pagávamos os 6, produzíamos uma unidade, portanto, neste caso, o ponto inicial era este, pusemos o trabalhador, pagámos 6, recuámos 1, produzimos 1 de lítio. E agora, com a tal subcarga, vamos poder movimentar 3 espaços, nós nem queríamos, mas paciência, recuamos a salmoura e produzimos com uma única ação uma outra unidade de lítio. Qual foi a diferença? Foi o nível de subcarga. Quando produzimos energia geotérmica, além de ser mais barato, a subcarga dos materiais também é menor, é 2. Quando produzimos lítio, além de mais caro, a subcarga é maior. Aqui há agora um pequeno contra. É que numa próxima vez que façamos produção, e atenção que só podemos optar pela segunda, pelo reforço, pela majoração de produção quando produzimos, ou seja, não é possível chegar aqui, não pagar e simplesmente pôr as máquinas em esforço, isto não é possível fazer no jogo. Só que, se temos produzido uma unidade de energia geotérmica, o marcador estava aqui. A próxima vez que produzíssemos, até podíamos decidir produzir uma de lítio que ele daria os 3 espaços. E isto seria possível. Mas uma vez que produzimos já lítio, a partir do momento em que o nosso indicador de subcarga está aqui, nós já não vamos poder fazer esta ação sem antes reparar. E esta é a forma que temos de ver a única ação que nos falta. Portanto, imaginando que tínhamos já este trabalhador disponibilizado porque tínhamos passado até ali, numa próxima jogada, ou para quem não tenha o trabalhador, numa próxima ronda, depois de fazermos um absoluto reset no jogo, vamos poder então colocar aqui o trabalhador. Quando o fazemos, vamos poder fazer reparações. Este marcador, à semelhança do das compras de ações, tem lá um número 2, ou seja, podemos reparar 2 unidades cada vez que pomos lá um trabalhador. Podemos, não quer dizer temos que, portanto, podemos reparar apenas uma, se assim for o caso. E cada reparação, independentemente de ser na broca ou ao nível da produção, ela tem um custo de 3. Há cartas que melhoram este custo, que baixam este custo e até que possam dar um desconto permanente
ou um desconto no valor total, ou aumentar a capacidade de reparação. Neste caso, usando o tabuleiro de jogo, o que vamos poder fazer é pagar 3 ou 6 e reparar. Nós nem tínhamos esse dinheiro, mas estamos aqui simplesmente para que aí em casa entendam como podem desfrutar deste jogo bestial que é o Salton Sea. Portanto, podíamos pagar 3 e reparar 1, ou pagar 6 e reparar 2, que podem inclusivamente ser feitas divididas ou ambas na mesma especialidade. Portanto, aqui é perfeitamente livre. Vimos então todas as ações que os jogadores podem fazer nos seus tabuleiros. Vamos dar um pequeno olho como é que isto poderia ter sido feito de uma forma melhor, não obrigatoriamente feita dessa maneira, mas como é que podíamos ter obtido aqui um pouco diferente o resultado do nosso próprio turno usando cartas. Vamos ver, por exemplo, aqui, se em vez de colocarmos o trabalhador no nosso tabuleiro e fazermos a extração de uma unidade de salmoura, se temos baixado esta carta e enquanto o fazemos, deixamos de contar com este dinheiro até ao final da ronda e colocado aqui um trabalhador, em vez de retirarmos uma unidade de salmoura, tínhamos podido retirar 2 unidades de salmoura, porque esta carta faz exatamente a mesma ação, mas com uma potência diferente. Para que percebam que isto é a forma generalizada de utilizar as cartas, vamos ver com uma carta diferente o que é que poderia ter acontecido. Portanto, neste caso, com a carta da pesquisa científica, nós colocávamos o trabalhador e agora vinhamos aqui à montra de cartas e podíamos comprar uma carta sem termos que pagar 1. Ou seja, por exemplo, esta carta de custo 1 chegaria à borla à nossa área de jogo, ou esta carta que custa 2 chegaria à nossa área de jogo pagando simplesmente um valor 1. Isto vai funcionar para todas as cartas. Lembrem-se, sempre que verem esta zona sombreada, é um sítio para colocar o trabalhador logo à partida. É uma ação relacionada com as mesmas ações que têm no vosso tabuleiro individual, mas mais forte e, consequentemente, assim vão conseguir otimizar o vosso jogo e dar um passo em frente no caminho da vitória. Para que a vossa partida de Salton Sea possa ser um verdadeiro sucesso, vamos ver o que é que acontece em algumas situações do jogo, como o final de uma ronda, quando se compra uma carta, quando se completa uma carta de concessão. Vamos ver aqui pequenas nuances do jogo que certamente vos vão dar jeito. Portanto, quando compramos uma carta de concessão, que são estas que estão aqui, nós vamos pagar o custo, independentemente da posição onde ela está, e todas as cartas que estão acima da carta que nós compramos vão deslizar uma posição. Portanto, ao comprarmos aquela carta, como fizemos, todas as outras descem uma unidade e entra uma nova carta em jogo. Este é o procedimento. O que acontece ali no final da ronda? No final da ronda, a carta de baixo é descartada e todas voltam a descer uma unidade e entra uma nova carta. É isto que se faz no final de cada ronda do jogo. O que é uma ronda? Todos os jogadores utilizaram todos os seus trabalhadores. Quando nós compramos cartas, nós vamos, ou fazemos ações que tínhamos a pagar, nós vamos colocar o dinheiro que pagamos numa pilha de descarte. A pilha de descarte é mantida à esquerda, portanto, neste caso à direita, será à esquerda, à minha esquerda, da montra de cartas para comprar, e o jogador, quando tem direito a recolher cartas, pode recolher das que estão à vista ou, inclusivamente, do próprio descarte sem consulta. Portanto, o jogador tem que retirar a carta de cima da zona de descarte. O que vai acontecer com toda esta montra de cartas no final de uma ronda? Simplíssimo. A carta que está mais ao extremo, portanto, todas as cartas a contar deste lado para aquele, a carta que está mais ao extremo em cada uma das 5 linhas é descartada do jogo. Portanto, ela sai do jogo, volta, portanto, para a pilha de descarte que ali está. Essa mesma pilha de descarte é depois embaralhada e colocada por baixo da pilha central em todos os níveis. Depois disso, depois descartada a carta, todas as cartas presentes são deslocadas na mesma direção e cada espaço, que será no mínimo 1, se simplesmente foi descartada uma carta e nenhuma delas tinha sido recolhida, todos os espaços são preenchidos com novas cartas a partir desta pilha. Portanto, este é o procedimento natural. No final da ronda, além de, portanto, fazermos com as cartas de concessão e com todas estas cartas da grande montra, também vamos ter que recolher os nossos trabalhadores, voltar a colocá-los aqui no espaço central. Todas as cartas das quais utilizamos as ações voltam para a nossa mão e voltam a ficar disponíveis e preparamos a ronda seguinte, que será iniciada pelo próximo jogador na ordem dos ponteiros do relógio. Falta ainda vermos o que acontece às cartas de concessão
quando tudo o que lá está já foi recolhido. Portanto, as cartas de concessão têm unicamente salmoura. Vamos imaginar que esta, de onde, graças à carta que tínhamos extraído 2 salmouras, vamos acreditar que ela já estava esgotada ou que durante um turno ela se esgota. O que é que acontece? Vamos ganhar benefícios. Inclusivamente, o jogador pode ganhar estes benefícios e já ter comprado mais cartas de concessão. O número de cartas de concessão não tem limite, o jogador pode fazer uma fila com elas e, se não houver muito espaço na mesa, também pode virar aquelas que já fez. Seria o nosso caso com esta carta que aqui está. Portanto, desviamos a broca, recolhemos estes marcadores que podem voltar à disponibilidade central e agora viramos a carta, subimos as outras que tivéssemos e vamos ganhar o benefício desta carta. E esta carta tem aqui um benefício que são 5 pontos. Portanto, quando nós extraímos tudo o que é disponível nessa carta, nós vamos ganhar estes pontos. Esta carta não é a que tem mais benefícios, com 5 pontos. Há outro tipo de bonificações. Por exemplo, esta que está aqui, além de nos dar 3 pontos depois de recolhermos, ela também nos permite pegar neste marcador e dar um passo com ele. Portanto, com isto ganhando mais espaço de armazenagem ou inclusivamente mais trabalhadores. O número de cartas pode ser interessante e pode ser interessante porque neste objetivo de longo prazo nós vemos que, portanto, no final da partida, quem tiver mais cartas de concessão vai conseguir 7 pontos de vitória, que poderão até ser 10 se o jogador conseguiu ter este marcador neste nível do seu tabuleiro pessoal. Já agora vendo as outras, esta vai dar também pontos, 9, que até poderão ser 12, à pessoa que tiver mais ações da Companhia Azul. E estes que eram os objetivos de curto prazo, já tínhamos falado destes 2, nunca chegámos a falar deste. Estes 7 pontos são entregues de imediato, com a hipótese de transformar em mais 1 no final da partida, ao primeiro jogador a conseguir ter armazenadas, neste caso, 3 unidades de lítio. Ou seja, esse jogador já teria que ter o seu armazém na capacidade máxima, teria que ter este marcador aqui, mas nesse momento, além de estar ótimo para vender lítio às diferentes companhias ou até para cumprir diferentes contratos, o jogador também tinha, desde logo, assegurado, neste caso, 7 pontos, que poderiam vir a ser 8 no final da partida, caso ele tiver o marcador aqui, como havíamos visto antes. Ora, tudo isto visto, parece que de salto on si agora são questões de jogabilidade que, consoante o decorrer das vossas partidas, mais cedo ou mais tarde, certamente vão fluir com total naturalidade. E, portanto, damos por concluído este tutorial. Esperamos que tenham gostado. É certamente um jogo complexo, mas é um jogo que, quando disputado em pleno rigor, é um jogo extremamente aprazível e que certamente toda a família desfrutará. Se gostaram deste tutorial, comentem, deixem o vosso like, partilhem o vídeo se for o caso, subscrevam a Devir TV se ainda não o fizeram. Quanto a nós, voltamos a ver-nos no próximo tutorial, mas até lá, boas gatanas!